Olá pessoal, Namastê, seja bem-vindo a mais uma atualização do Portal Despertar, em que a gente vai continuar tratando desse livro maravilhoso, Os Quatro Compromissos de Dom Miguel Ruiz. A gente está indo para o terceiro compromisso no dia de hoje e eu espero que seja tão transformador e importante para você quanto foi para mim. Eu vou te aconselhar, se você ainda não assistiu os dois vídeos anteriores, o primeiro em que dá a introdução do que é sabedoria tolteca, os seus pressupostos básicos, e o primeiro compromisso e o segundo vídeo a respeito do segundo compromisso, eu vou pedir para você não assistir esse vídeo agora. Você assiste o primeiro e o segundo vídeo na ordem para que você possa ter um melhor aproveitamento desse conteúdo que, por mais simples que seja, é muito transformador e eu tenho certeza que pode somar positivamente na sua vida. Então, se você já assistiu os dois vídeos anteriores, então pegue o seu papel, a sua caneta e vamos embora que tem um monte de informação bacana aqui pra gente. A opinião que você faz de si mesmo não é necessariamente verdadeira. Então, não há motivos para levar para o lado pessoal absolutamente tudo que você escuta em sua própria mente sobre si mesmo. Dom Miguel Ruiz. Nos dois vídeos anteriores, a gente tratou do que é a sabedoria tolteca, quais são os principais pressupostos dessa filosofia, o primeiro compromisso, o segundo compromisso, e fazendo uma leve retrospectiva. Então, os três grandes pressupostos da filosofia tolteca é que o primeiro, Deus é tudo que existe, né? Então, todos nós somos Deus, todos nós unidos somos Deus, todas as pessoas, tudo que existe à nossa volta, tudo isso junto dá origem a Deus. Deus não é algo que está fora da gente, Deus é algo que está dentro da gente, né? O segundo pressuposto básico é que nós todos somos espelhos, né? Então, aquilo que a gente enxerga do outro é simplesmente um reflexo de mim e eu estou a refletir para o outro aspectos dele o tempo todo. Só que esses espelhos, eles estão anevoados, tem uma névoa que cobre tudo isso e que impede que a gente enxergue as coisas como elas verdadeiramente são. E como elas verdadeiramente são? Nós somos todos Deus, nós somos todos amor, nós somos todos luz. Então, tudo aquilo o que me faz com que eu me enxergue diferente do outro, distante do outro, longe do outro, isso alimenta essa névoa e tudo aquilo o que me aproxima mais do outro, que faz com que eu me aproxime verdadeiramente do outro, isso na verdade é algo, né, que faz com que essa névoa se dissipe e faz com que eu desperte, né? Desperte de onde? Terceiro pressuposto básico, nós todos estamos dormindo. Isso que a gente está vivendo é um sonho. E esse sonho, ele é alimentado por tudo aquilo que eu aprendi no meu processo de domesticação. O que é o processo de domesticação? Todos os valores que eu fui aprendendo durante a minha vida, tive comportamentos reforçados ou comportamentos que foram extintos baseado na punição e na recompensa, exatamente que nem qualquer bichinho. A gente também passou por isso. E é por isso que a gente vive um sonho em que a gente escreve um roteiro para um filme, em que a gente desempenha o papel principal, a gente é o produtor, a gente é o diretor, a gente é o autor dessa história e todas as outras pessoas, elas servem apenas como coadjuvantes, né? Então, o primeiro compromisso é exatamente ser impecável com a sua palavra. Não peque com a sua palavra, não utilize a sua palavra para pecar. Pecar contra Deus, Deus está em tudo que existe, pecar contra mim, pecar contra o outro. Não me envolver em fofocas, não emitir opiniões muito rígidas sobre todas as coisas, opiniões que possam ferir as outras pessoas, usar a minha palavra para que ela seja um instrumento de dissipação dessa névoa que nos separa uns dos outros e não usar a minha palavra para abastecer esse sonho, essa ilusão de que estamos todos separados, de que eu sou muito diferente de todas as outras pessoas. O segundo compromisso é não leve nada para o lado pessoal. Não leve nada para o lado pessoal, porque o seu lado pessoal, a sua visão expressa só o seu ponto de vista. E o seu ponto de vista é exatamente o que essa expressão diz. É linda essa expressão. Ponto de vista. Qual é o ponto em que eu estou geograficamente falando em relação àquilo que eu estou vendo? O meu ponto de vista, ele não é verdadeiro e nem errado. O meu ponto de vista é simplesmente algo reflete onde eu estou.
não fala sobre o objeto em si, fala sobre onde eu estou. Se você estiver fitando uma obra de arte, por exemplo, e uma outra pessoa estiver fitando a mesma obra de arte de um ângulo diferente, vocês dois estão vendo coisas diferentes, mas a obra de arte é a mesma. É a história dos 5 cegos que foram colocados para descrever como era um elefante. Então, um estendeu a mão e sentiu a orelha do elefante, falou, o elefante é uma cortina, né? O outro pegou no rabo do elefante e falou, o elefante é uma corda. O outro pegou na tromba do elefante e falou, o elefante é uma mangueira. O outro pegou na pata do elefante e falou, o elefante é uma parede, né? Nenhum deles estava errado e nenhum deles estava certo. O que eles enxergavam do elefante refletia apenas o ponto de vista deles, que no caso deles era um ponto de tato, não era um ponto de vista, mas que expressa apenas o lugar onde você está, né? Então não leve nada para o lado pessoal, significa se dê conta de que tudo aquilo o que você leva para o lado pessoal expressa apenas onde você está em relação àquilo que você está enxergando. Não reflete o que o outro está fazendo, onde o outro está, reflete apenas a sua posição pessoal, individual, em relação a algo que você está testemunhando. Então a gente chega no terceiro compromisso. O terceiro compromisso é não emita opiniões. E eu acho esse terceiro compromisso algo profundamente libertador, porque a gente é ensinado no nosso processo de domesticação que a gente precisa ter opinião sobre todas as coisas, né? Então as pessoas perguntam, o que você acha sobre isso? O que você acha sobre aquilo? E a gente fica nesse lugar de centro do universo, sendo muito importante, dizendo o que a gente pensa sobre as coisas. Só que aquilo que a gente pensa sobre as coisas não é verdadeiramente verdadeiro. Não é absolutamente real, porque o que a gente pensa sobre as coisas é apenas algo que faz parte do sonho que nós estamos vivendo. O que a gente pensa sobre as coisas não fala dessas coisas, o que a gente pensa sobre as coisas diz do que a gente tem dentro da gente, né? Então, quando eu vejo uma situação e eu emito uma opinião sobre isso, eu estou apenas alimentando o sonho, eu estou apenas alimentando a ilusão. Eu tenho uma opinião, eu faço um julgamento, eu estou abastecendo essa névoa que cobre esses espelhos, porque eu estou colocando o meu ponto de vista. A minha opinião expressa o meu ponto de vista, e o meu ponto de vista é algo que me separa do outro, ao invés de ser algo que me aproxima do outro. Na grande maioria das vezes, e façam aí um exercício mental para ver se isso de alguma forma se relaciona com a experiência que você tem. Quando a gente emite opinião, geralmente a coisa ela acontece de uma forma que eu vou criando o caos, né? Nada daquilo que a gente senta numa roda de amigos e se a gente concorda todo mundo com a mesma coisa, a gente não fica falando sobre aquilo, né? É meio que assim, é assunto estabelecido, né? Você não vai ficar discutindo sobre algo que você e que todos os seus amigos concordam sobre aquilo. Você não vai perder o seu tempo falando sobre algo que para todo mundo é normal e é aquilo mesmo e tá tudo certo. A sua opinião, ela só serve quando existe desigualdade de pontos de vista, né? E na grande maioria das vezes, a opinião é algo que me afasta das outras pessoas, né? A minha opinião, né, diz de quem eu sou, mas muitas vezes a minha opinião ela é extremamente egocêntrica, ela é extremamente arrogante, ela usa de artimanhas dessa névoa, né, que diz que eu no lugar do outro faria diferente, né? Eu no lugar do outro seria melhor do que o outro é. Eu no lugar do outro faria coisas mais elevadas ou mais importantes ou mais significativas. O outro está errado, né? E quando eu alimento esse estado de espírito de eu seria melhor e o outro pior, eu estou alimentando a névoa que cobre os espelhos, eu estou aprofundando o meu sonho de que eu e o outro não somos uma coisa só.
Porque se eu no lugar do outro faria diferente, eu estou dizendo que eu e o outro não somos uma coisa só. E é um dos pressupostos básicos da sabedoria tolteca que tudo é Deus. Então todos nós somos deuses. Não somos deuses, né, no plural, mas nós todos fazemos parte desse corpo divino. E quando eu me enxergo melhor ou pior do que o meu irmão, do que a pessoa que está ao meu lado, do que a pessoa que está vivendo a sua jornada de autoconhecimento, eu estou pecando com a minha palavra. De novo, né? No vídeo passado eu falei, o Dom Miguel ele diz que todos os outros 3 compromissos, eles derivam do primeiro, que é ser impecável com a sua palavra. Quando você emite uma opinião, muitas vezes você está pecando com a sua palavra. Lembrando que pecado é algo que me agride. E se eu e todos os outros somos a mesma coisa, eu falar mal de alguém, eu estou falando mal de mim mesmo. Eu agredir o outro, lembrando que a minha opinião expressa o meu ponto de vista. Eu estou falando de mim, eu não estou falando do outro, eu estou falando do que eu enxergo. Eu não estou falando de quem está sendo observado. Então, quando eu emito uma opinião, né, então o terceiro princípio, o terceiro compromisso é não tire conclusões. Eu falei não emita opinião, mas não emita opinião significa não tire conclusões, né? Não tire conclusões. Isso significa não feche aquilo que você está enxergando, né? Todo sofrimento que você experimentou na sua vida até hoje, ele vem de uma conclusão que você tirou a respeito de alguma coisa, vem de uma opinião que você emitiu em relação a alguma coisa. Porque opinião não precisa ser algo que eu emito para o outro, né? Mas a opinião é uma forma de conclusão, né? Eu tenho uma opinião sobre determinada coisa, então eu teci uma conclusão, eu fiz um encerramento, eu dei um fechamento para esse assunto. E todo o sofrimento que a gente experimenta na nossa vida vem de conclusões que foram feitas em relação a coisas, em relação a mim mesmo, em relação ao outro. Então, não tire conclusões, né? Não emita opinião sobre as coisas, não feche os assuntos, deixe os assuntos abertos, né? Entenda que qualquer coisa que você esteja fechando, você está enxergando só você mesmo refletido nesse espelho com uma névoa ao redor. Você não está enxergando claramente o que está acontecendo. Uma ideia que ele fala também, que é bastante interessante, se refere a relacionamentos, né? Então ele diz assim, que quando a gente não entende alguma coisa, a gente emite uma opinião sobre essa coisa, né? Porque quando a gente entende, a gente é capaz de se colocar no lugar do outro, quando a gente entende o comportamento de uma outra pessoa, a gente não tira uma conclusão sobre isso, que a gente só tira a conclusão de algo que a gente não entende. A gente só tem uma opinião em relação a alguma coisa que a gente não entende. Porque quando a gente entende, a gente não tem uma opinião, né? A gente não tira uma conclusão, é o que é. Quando a gente não entende alguma coisa, a gente tira a conclusão. E a gente vai, ao longo da vida, de modo inconsciente, firmando esses compromissos com a gente mesmo e tirando conclusões a respeito do nosso valor e a respeito daquilo que a gente merece ou não merece nos nossos relacionamentos. Então, eu emito uma opinião sobre mim mesma ou eu tenho uma conclusão de que eu não sou uma boa pessoa para ser amada, de que eu não sou boa o suficiente para conseguir aquilo que eu quero na minha vida. E eu passo, e aí existe, né, o juiz, né, falando, você não é boa naquilo que você faz, você não merece o amor das outras pessoas. E eu tenho a vítima que, eu não sou merecedora, e o juiz fala, não é mesmo. E eu tenho essas vozes internalizadas de acordo com o meu processo de domesticação que vão alimentando o meu sonho de separação em relação a tudo que existe fora de mim. E quando eu tô num relacionamento, eu busco pessoas que confirmem essa ideia que eu faço de mim mesmo, da vida, dos meus valores. E eu tolero relações nas quais eu me sinto desrespeitada, porque eu me desrespeito. Então, se eu me desrespeito, eu consigo suportar o desrespeito do outro. Eu nunca consigo estar sendo, num relacionamento, mais maltratada do que eu mesma me maltrato. Eu nunca consigo estar num relacionamento me sentindo mais abusada do que eu mesma me abuso.
Então, eu emito uma opinião, eu tiro uma conclusão a meu próprio respeito, eu arranjo pessoas que alimentem o meu sonho, né? Que alimentem o meu filme, eu coloco as pessoas de coadjuvantes nesse filme que eu tô contando a meu próprio respeito, alguém que confirme que aquilo que eu tô dizendo, o compromisso que eu firmei a respeito de mim mesma é verdadeiro. E aí eu tô num relacionamento em que muitas vezes eu me sinto desrespeitada e isso só acontece porque eu estou me desrespeitando. Né? Eu não fico num relacionamento em que alguém me maltrate mais do que eu me maltrato, porque no momento em que alguém me maltrata mais do que eu me maltrato, eu encerro esse relacionamento. Isso não é admissível para mim. Então é muito importante a gente olhar realmente para essa vitimização, para essa culpabilização, para esse abuso e para essa violação que eu mesma faço comigo. Eu acho muito bonita essa ideia de que realmente, né, os nossos relacionamentos eles são só espelhos do modo como a gente se relaciona com a gente mesmo. Uma outra coisa que ele fala também sobre amor, né? Ele fala que amar é você aceitar incondicionalmente a outra pessoa do jeito que ela é. Porque se você tenta mudar essa outra pessoa, você não gosta dela do jeito que ela é. É tão óbvio, né? Se for pensar isso, assim, se eu amo uma pessoa, eu não preciso que ela seja diferente do que ela é, porque o que ela é já é bom o suficiente para que eu a ame, né? Se eu quero que uma pessoa mude o jeito dela ser, para que eu a continue amando, isso significa que eu não amo essa pessoa. E a mesma coisa vale para os outros em relação a gente, né? Se alguém fala que te ama, mas que você precisa melhorar nisso, nisso, nisso e nisso, essa pessoa não te ama. Isso não é amor, né? Isso é um gostar muito, mas é um gostar de modo totalmente condicional, não é incondicional. A gente vai se colocando uma série de muros e uma série de grades e vai repetindo que a gente pode ser assim, que a gente não pode ser assim, e a gente vai alimentando relacionamentos em que a gente experimenta o amor condicional e não o amor incondicional. Então, o terceiro compromisso, não tire conclusões, seja, simplesmente se abra, não feche situações, se abra para elas e manifeste a sua verdade sem nenhum tipo de pudor ou de constrangimento ou de medo de não ser aceito. Eu espero que você pratique o terceiro compromisso e a gente se vê no próximo vídeo falando sobre o quarto e último compromisso desse livro transformador, Os 4 Compromissos de Dom Miguel Ruiz. Gratidão pela sua atenção e a gente se vê já já. Beijo!